Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Ministérios da Economia e das Relações Exteriores assinam protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Vamos falar sobre a quantidade de bois confinados no Brasil e também sobre o Confina Brasil e o encontro de analistas. E você vai ver a influência da genética para ter melhores resultados. O Agora Agro já está no ar. Os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores emitiram uma nota conjunta para destacar a assinatura do protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A medida prevê iniciativas regulatórias para promover os fluxos de comércio e investimentos entre os dois países. Para o governo brasileiro, o pacote comercial assinado pelo presidente Jair Bolsonaro será a base para a construção de um futuro acordo de livre comércio mais amplo. O texto do protocolo possui 3 anexos que tratam, respectivamente, sobre a facilitação de comércio e cooperação aduaneira, boas práticas regulatórias e medidas anticorrupção. No primeiro item, estão previstas iniciativas para desburocratizar os procedimentos de importação e exportação de bens e serviços entre os dois países. A assinatura do pacote comercial insere-se em contexto mais amplo da política de comércio exterior brasileira, cujo principal objetivo tem sido o de criar um ambiente econômico favorável aos negócios e à reinserção competitiva do Brasil na economia internacional. Pretende-se que esse pacote forme uma base de um amplo acordo comercial a ser futuramente negociado entre as duas maiores economias do continente americano. Os compromissos assumidos estão alinhados com demandas históricas dos setores privados de ambos os países. E agora eu vou conversar com Juliana Ferragutti. A Juliana ela é zootecnista, ela é gerente de produtos da Genex e nós vamos falar sobre a influência da genética para ter melhores resultados. Juliana Ferragutti, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer tê-la aqui para nós discutirmos um tema interessante que é, vamos dizer assim, a influência da genética, o melhoramento do rebanho de corte para se ter melhores resultados. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito gratificante poder falar do que a gente gosta, do que a gente vive no dia a dia, né? Isso é verdade. Juliana, de maneira geral, o produtor, o pecuarista brasileiro de pecuária de corte, ele está assim, vamos dizer assim, ele está imbuído de ideias muito boas, mas na prática o que a gente observa é que ainda a pecuária de corte já tem muita gente fazendo coisa boa, mas ela deixa muito a desejar, né? A gente podia estar melhor um pouquinho, não podia? Com certeza a gente podia já estar alguns passos à frente quando a gente se compara aí, por exemplo, como países como os Estados Unidos, né? E com a eficiência do nosso rebanho é do tamanho do rebanho, é até maior do que o rebanho americano, e nós, infelizmente, temos um desfrute muito menor que o americano, né? E isso se deve a vários itens, né, que envolve genética, é um deles. Mas, no geral, ainda tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, é muito comum hoje você conversar com um pecuarista, eu estou falando isso no geralzão, hein? Eu vou trocar o meu capim, eu vou botar um capim diferente, eu vou botar esse, aquele, porque o fulano fez isso. Eu vou comprar um touro tal, Mas lá no fundo, a base, que é uma água de boa qualidade, um pasto de boa qualidade para fornecer muita folha, isso daí às vezes
está lá em terceiro, quarto plano, né? É isso aí. Assim como a genética, né, fica tudo no terceiro plano aí. Mas, na verdade, os itens, os itens que envolvem uma pecuária de corte, a gente fala que tudo tem que estar em perfeita harmonia, o planejamento tem que estar em perfeita harmonia, desde a genética, da parte reprodutiva, que é o início aí do setor de cria, a parte nutricional, a parte sanitária e o manejo da propriedade. Isso tem que estar em perfeito equilíbrio e orientado para o planejamento que o pecuarista fez. E eu acho que essa é a grande questão, né? Muitas vezes nós estamos produzindo sem fazer o devido planejamento. E sem usar as devidas tecnologias que estão à nossa disposição. E dentro de uma pecuária, se a gente olhar os 3 ciclos, né, que é a cria, a recria e a engorda, a gente costuma dizer que a cria é a que ainda tem menos investimento tecnológico, e eu posso chamar de investimento tecnológico, por exemplo, a simples e tão comum inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, que hoje ainda é tão pouco utilizada. No Brasil, hoje, só 15% das fêmeas, né, do rebanho brasileiro é inseminado, o restante todo é coberto aí através de monta natural. Juliana, você já está há muito tempo na Genex, uma baita de uma empresa de referência nessa área de, vamos dizer assim, de melhoramento genético, vamos dizer nesse tom. Você acredita que desses 2, 3 últimos anos parece que está dando assim um movimento, o pecuarista pode até não estar fazendo, mas que a cabeça dele está fervendo em relação ao melhoramento do próprio rebanho e da própria estrutura da propriedade, correto? Exato, né? Se a gente olhar os valores de bezerro hoje, se a gente olhar os valores da arroba hoje, eu tenho certeza que todos os pecuaristas aí do Brasil gostariam de ter mais bezerros agora para vender, ter animais mais pesados para conseguir ganhar mais dinheiro, ou seja, e tudo isso, a genética influencia de uma maneira, a genética junto com a reprodução, lógico que uma coisa não anda sem a outra. Sim, verdade. E tudo isso, esse planejamento poderia estar nesse momento agora, onde a gente tem uma pecuária como a gente sempre quis, né, sendo valorizada aí pelo mundo todo em termos de carne e animais brasileiros, a gente poderia ter mais produtos e estar sendo mais eficiente, ganhando mais dinheiro num momento como esse. E o que a gente observa também, Juliana, eu vejo assim de uma maneira muito clara, parece que é irreversível. O mundo agora parece que descobriu para valer o nosso país, né? Principalmente para garantir, vamos dizer assim, uma base alimentar para outros países. O Brasil é muito importante e nós estamos com a faca, o queijo, com tudo na mão. Está faltando ainda um planejamento, uma coisa mais direcionada, um profissionalismo mais claro em cima da pecuária de corte. Ela, infelizmente, ainda está meio desunida, né? Exatamente, exatamente. A gente vê as previsões aí para os próximos anos e o que a gente vê é que o dólar ele não tem previsão de baixa, né? O que valoriza, o que ajuda muito aos países exteriores a demandar mais ainda os produtos brasileiros, porque o nosso produto ele tem uma qualidade superior e com o dólar nessas casas que nós estamos vendo, né, favorece muito a exportação do nosso produto e a demanda externa pelo nosso produto. Então, os próximos anos aí, nada nos diz que nós vamos ter baixas no preço do dólar e assim não teremos baixa na demanda, nós só teremos crescimento na demanda para alimentar cada vez mais países aí, principalmente os asiáticos, mas todo mundo vem se abrindo aí para os produtos brasileiros. Então, com certeza, um bom planejamento para a gente produzir mais e ter mais oferta de produto vai ser essencial para a gente jogar o Brasil para frente como a pecuária, o agronegócio em si já vem fazendo. Né? É verdade. Bom, Juliana, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa e você que está nos acompanhando, tá aí, bate um papo com a Juliana, liga para ela. A Juliana, ela é gerente de produto de uma das principais empresas do país, na área da genética, a Genex, e eu tenho certeza absoluta que ela vai te dar algumas informações muito importantes.
Juliana, muito obrigado, querida, e até o próximo. Eu que agradeço, estamos à disposição. Até a próxima. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a quantidade de bois confinados no Brasil e também sobre o Confina Brasil e o encontro de analistas. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. De acordo com dados preliminares do Censo de Confinamento da DSM 2020, o número de bois gordos terminados em confinamento no Brasil deve alcançar um recorde de 6 milhões e 100 mil cabeças agora neste ano, um avanço de 6% em relação aos 5 milhões e 800 mil cabeças verificadas no ano passado. Esse crescimento ele é atribuído ao segundo giro de confinamento, que já costuma representar aí por volta de 65% dos animais engordados no coxo. Mas neste ano será ainda mais volumoso por causa da forte valorização da arroba no período. Pelo menos é o que informa o gerente técnico de confinamento da DSM, o nosso amigo Hugo Cunha. Por causa da pandemia do novo coronavírus, que trouxe uma forte incerteza para o mercado, e o início da recessão econômica, foram confinados 40% menos animais do que o que normalmente ocorre no primeiro giro do ano, que começa entre março e abril e termina entre junho e julho. E com essa diminuição no número de bois fechados, faltou o animal para ser abatido em julho e agosto, e a arroba do boi começou a disparar. De acordo com a DSM, no segundo semestre, embora os preços de insumos essenciais à atividade, como bois magros, milho e farelo de soja, também tenham começado a subir. As exportações continuaram aquecidas e, nesse sentido, a forte demanda externa, somada aos preços mais altos da arroba, estimulou os pecuaristas a lotarem os confinamentos com animais para engordar até o final do ano. O Nordeste, onde o número de animais deve chegar a 148 mil cabeças neste ano, cresceu 17% a mais do que no ano passado. O Centro-Oeste, responsável pela maior parcela de animais nos coxos, somando 2 milhões e 800 mil cabeças, teve um aumento de 8%. A região Sudeste, com 1 milhão e 600 mil animais confinados, cresceu 1,6%. E o Norte, a região Norte, com 760 mil animais, cresceu 0,6%. E a região Sul deve alcançar aí por volta de 705 mil animais confinados,
uma alta de 10,8%. Mato Grosso lidera a produção, enquanto Goiás e São Paulo ocupam a segunda e terceira posições. E agora eu vou conversar com Marco Túlio Habib Silva. O Marco, ele é agrônomo, é diretor de marketing da Scott Consultoria, e nós vamos falar de um evento muito importante que a Scott Consultoria vai realizar agora no próximo mês, o Confina Brasil, e também o encontro de analistas. Marco Túlio, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa para falar sobre a Scott Consultoria, que está lançando aí mais um evento aí muito importante. Tudo bem, Marco? Olá, Toninho. Olá a todos. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente participando com vocês. Marco, e é isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não, eu ia falar que é um ano difícil, um ano bagunçado, mas a gente não pode deixar de fazer ou de tentar fazer aquilo que a gente se planejou. E pensando nisso, por isso a gente voltou com o projeto do Confina Brasil. Na verdade, o projeto do Confina Brasil, o nosso objetivo é visitar cerca de 20% do gado confinado no país, principalmente na região do Brasil Central, né? São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós fomos muito impactados lá em março, quando a gente começou pela pandemia. Tivemos que dar uma pausa na coleta de dados a campo, e agora, recentemente, né, a partir do dia 28 de setembro, a gente entendeu que era hora de voltar, e voltamos ao campo, respeitando todas as regras de segurança, de distanciamento, uso de máscara, enfim, outras medidas protetivas, mas conseguimos voltar para o campo, porque realmente o agro não para e a produção não parou, muito pelo contrário, como o senhor falou, ela está ainda mais aquecida, a produção de gado em confinamento nesse segundo giro. Ô Marco, o que a gente observa é o seguinte, queira ou não, com pandemia ou não, o agro não parou, não vai parar, e nós também não podemos parar. A Scott Consultoria é uma empresa líder no mercado, excelentes, vamos dizer, projetos de eventos estão sendo realizados, e eu quero parabenizar vocês aí por mais esse evento que vocês vão realizar, que é o Confina Brasil, e também o encontro de analistas, né? Me fala um pouquinho sobre eles, como é que faz para a pessoa participar? Legal. O Confina Brasil, né, como eu falei, é esse levantamento em loco. A gente tem uma equipe rodando, está lá perto de Vila Bela de Santíssima Trindade, na verdade hoje eles estão em Campo Novo do Parecis, e a outra equipe, a segunda-feira, a gente está saindo, a gente vai fazer um pedaço de Minas Gerais, uma parte de Goiás que ficou faltando, e a gente se encontra na região ali de Nova Chavantina e seguimos juntos. Dentro do projeto do Confina Brasil, são 2 ou 3 visitas por dia em confinamentos. Nós já visitamos em loco mais de 700 mil cabeças. O objetivo nosso era 1 milhão e pouquinho. Acredito que a gente deve bater perto de 1,5 milhão de cabeças confinadas. Interessante, dentro da linha que o senhor falou, apesar de ser um bom momento de preços, a questão dos custos tem pesado bastante na decisão dos pecuaristas. E não só a questão do custo elevado, tanto da reposição do boi magro, que é o principal insumo, e também dos alimentos que compõem a dieta, mas a falta de disponibilidade. Tem algumas regiões, além de estar muito caro, você não encontra volume. E uma das coisas que a gente observou foi que alguns confinamentos, ou boa parte deles, tiveram que mudar a dieta ao longo dos 100 dias, 120 dias que esses animais ficam no coxo, por conta de falta de disponibilidade de alimento. Isso acaba impactando o desempenho do boi no coxo. Ou seja, o animal ele tem que se readaptar a uma nova dieta. É verdade. A gente chegou a ver confinamentos que tiveram 4 dietas nesse meio tempo de engorda dos animais no coxo. A gente termina esse projeto no dia 13 de novembro, já vão ficar marcado em primeira mão um bate-papo aqui para a gente fazer uma apresentação geral, entender realmente o que aconteceu, a diferença entre pequenos, médios, grandes confinamentos,
questões relacionadas a manejo, gestão, uso de tecnologia. Realmente, acho que é o maior levantamento em loco de dados com relação à pecuária intensiva, né? Confinamento e semi-confinamento hoje do Brasil. Não, com certeza. Isso é um pouquinho do que é o Confina Brasil. Tudo bem. Isso é o Confina Brasil. É um prazer, vai ser um prazer muito grande trazer você aqui para mostrar essa radiografia. E aproveitando já nosso tempo está basicamente esgotado, eu quero chamar você que está nos acompanhando, dia 27 de novembro, a Scott Consultoria está lançando aí o encontro de analistas. É um baita de um evento sensacional para você que quer ficar por dentro do setor da pecuária bovina brasileira. Marco Túlio, com certeza absoluta, daqui uns dias nós vamos estar de novo aí juntos para você me falar desse levantamento que a Scott fez em relação aos confinamentos aqui dessa região, da região sul, região centro-oeste aqui do Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação e sucesso para vocês aí na Scott. Muito obrigado, espero que todos consigam participar do encontro de analistas. Acho que é o primeiro evento híbrido que ele tem tanto uma parte presencial para pouca gente, mas também tem o formato digital para quem não puder ir a São Paulo, não puder acompanhar presencialmente. Nos vemos por lá. Se Deus quiser. Um abraço, obrigado, Marco. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: as dificuldades domadas são oportunidades conquistadas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, que Deus os abençoe e até o próximo programa.